Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe muito, muito você e a sua família. Que as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre a sua casa. Hoje eu vou estar na Celso Garcia 77 no Brás às 9, realizando a reunião das primícias para os comprometidos com Deus. Em todos os nossos templos teremos o mesmo trabalho. Venha. Eu creio que o Senhor está buscando por você e nós vamos ficar muito felizes. Olha o que diz aqui, em Josué 2, olha o que a prostituta Raabe disse para os espiões que Josué mandou até Jericó. Ela os escondeu na casa dela e disse isso aqui, ó, no 8. Antes de os espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço. Ele disse: sei que o Senhor lhes deu esta terra. Vocês nos causaram um medo terrível e todos os habitantes desta terra estão apavorados por causa de vocês. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito. E o que vocês fizeram a leste do Jordão com Seom e Og, os dois reis amorreus, que vocês aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente e por causa de vocês todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima dos céus e embaixo na terra. E aí ela pediu a proteção: jurem-me pelo Senhor, que assim como fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família. Dei-me um sinal seguro de que pouparão a vida de meu pai, de minha mãe, de meus irmãos, de minhas irmãs e de tudo que lhes pertence. Livrem-nos da morte. Quando eles chegaram, no 24, disseram isso aqui para o Josué. E disseram a Josué: sem dúvida o Senhor entregou a terra em nossas mãos. Todos estão apavorados por nossa causa. A distância, e eu disse isso ontem, e eu vou repetir. Ninguém pregou para Raabe. Nenhum evangelista foi lá, nenhuma Bíblia, nenhum culto, não havia uma célula. Foi à distância, as notícias chegaram. E aquela mulher teve a visão certa. Apesar dela ser uma prostituta, uma mulher que vivia no pecado, num lugar onde o pecado dominava, ela creu por ouvir falar tudo que Deus vinha fazendo pelo seu povo. Ela ouviu falar que Deus era com Israel. E a forma que Deus estava trabalhando. E ela disse: o Senhor, eu sei que o Senhor lhes deu esta terra. Sei que o Senhor lhes deu esta terra. E ela disse isso por tudo que ela já tinha escutado. As notícias chegaram. Não tinha internet, não havia redes sociais, nem televisão, nem rádio, nada. Mas você vê como as notícias chegaram até Jericó. Que o Senhor era com o seu povo. Porque Deus é com o seu povo. Ele é. Então, pelo que ela tinha ouvido, ela creu, fez a escolha de ficar do lado certo da vida, do lado do povo de Deus. Defendeu os espiões, os defendeu, os escondeu na casa dela. Ela creu no Senhor. E por essa atitude de fé, ela foi salva. E toda a família dela também. Porque ela ia morrer
com todo Jericó. E ela sabia disso. E todo mundo sabia, como ela mesma disse, o povo desanimou. Está todo mundo sem coragem. Porque nós sabemos que o Deus de vocês não perde. Se tem um Deus que não perde, é o Todo-Poderoso que fez o céu e a terra. Os homens inventaram muitos deuses, mas só um fez o céu e a terra. Existem muitos deuses de D minúsculo, mas só um de D maiúsculo, que é o Senhor, o Todo-Poderoso. Não há Deus como Ele. Ele domina. Ele é o Senhor. Ele manda. Nada acontece sem a permissão dEle. Nada. E quando uma pessoa busca Ele, a vida dela é mudada. Algumas pessoas desinformadas, às vezes, fazem piadinhas e dizem: ah, mas se Deus fosse bom mesmo, Deus não teria tantas situações aí no mundo, tantas coisas bizarras acontecendo, e guerras, e tantas injustiças, e isso e aquilo. Está aqui. Raabe ia morrer, seria destruída com Jericó, com todo mundo que morava em Jericó. Mas quando ela creu, ela buscou no lugar certo, ela pendeu para a direção certa, ela buscou, ela teve uma atitude de fé. A vida dela foi mudada, transformada, poupada, aquela maldição quebrada, aquela sentença de morte também. Ela e a família foram salvos. Então, tem muita gente sendo destruída porque não busca Deus. Tem muitas pessoas, coisas horrorosas acontecendo. O mundo está desgovernado. Por quê? Por quê? Porque o diabo tem dominado mentes e corações. Mas quando uma pessoa, mesmo em meio a esse caos, para e busca Deus, ninguém mais foi salvo em Jericó. Mas Raabe foi, porque ela creu. Então, se uma pessoa parar para buscar Deus, ela buscou, só ela. A Bíblia não diz que o pai, a mãe, os irmãos, as irmãs buscaram, mas ela buscou. E por intermédio da fé dela, toda a família foi salva. Toda a família foi salva. Então, quando uma pessoa decide buscar, todos são beneficiados. As sentenças são quebradas, as maldições são quebradas, o poder do mal cai por terra. Ainda que ao redor esteja tudo perdido, tudo um caos. Como estava. Jericó condenada, ela foi consagrada à destruição. Mas Raabe foi poupada com toda a família. Porque Raabe creu no Senhor e ninguém precisou pregar para ela. Ninguém deu uma Bíblia para ela. Ninguém foi lá evangelizar. Ela ouviu à distância, notícias chegaram. Ela ouviu falar de tudo que Deus estava fazendo na vida de Israel e derrotando os inimigos de Israel. Então ela creu nesse Deus. E ela entendeu que ninguém podia enfrentar esse Deus. E que quem estava servindo a esse Deus estava sendo vitorioso. Ela quis isso para ela. Não existe Deus como o nosso. Não há vitória em nenhum outro lugar. Você pode buscar Deus em religiões, mas a sua vida não vai mudar. Você pode buscar no ocultismo, mas a sua vida não vai mudar. Você pode buscar respostas em vários lugares, de várias formas, mas a sua vida não vai mudar. A vida de uma pessoa só muda quando ela busca o Senhor dos Exércitos. E Jesus não é religião. Quando ela para buscar o Senhor, ela depende do Senhor.
Raabe creu no Senhor. Raabe era uma prostituta, condenada à morte com todos de Jericó. Mas quando ela creu no Senhor, ele a recebeu e ela foi poupada com toda a família. E Raabe se tornou uma mulher bem-sucedida, ela se casou com um príncipe judeu, construiu uma família e, assim, teve a vida dela completamente transformada. Completamente transformada. Ela foi recebida e amada por Deus. Deus não perguntou o que ela fazia, o passado dela, nada, nada, nada. Ela teve a vida dela mudada. Então, o caminho é buscar Deus. Não buscar o Deus da religião e bater mais numa porta e fazer mais uma tentativa e fazer isso, fazer aquilo. Você tem que parar definitivamente e se voltar para Deus. Crer no Senhor Jesus. Quando nós cremos no Senhor e lançamos a nossa fé, a nossa confiança, entregamos a nossa vida, Ele muda a nossa história, Ele reescreve a nossa história como a história da Raabe foi reescrita. E ela disse com uma convicção, você vê, uma prostituta. Ela conhecia o Senhor de ouvir falar, por notícias que tinham chegado lá em Jericó. Ela disse, eu sei que o Senhor deu essa terra para vocês. E ela entendeu que se ela não se curvasse diante do Senhor, ela ia morrer como os egípcios tinham morrido. Os reis amorreus com seus exércitos. Ela já tinha entendido que Jericó seria tomada e que se ela não cresce, a vida dela seria destruída. Então, Deus está falando algo com você. Você talvez, para onde você olha, você liga o noticiário, a televisão, assiste um jornal, são assim, as coisas mais bizarras acontecendo. E ameaças por todo lado, e mais coisas bizarras, coisas loucas, o povo enlouquecendo, um caos, o mundo está desgovernado. Muitas vezes eu ouço pessoas dizerem, a gente tem medo de viver, eu estou com medo de viver. Mas quando você se volta para Deus e passa a depender de Deus, o mundo está um caos e a sua vida está cuidada, está defendida, está protegida. Há uma diferença. Porque a Bíblia diz que há diferença entre o justo e o ímpio. Há diferença na vida daquele que serve ao Senhor. Há uma diferença gritante. Tanto que ela lá em Jericó ouviu falar da diferença. Havia uma diferença muito grande na vida do povo de Israel. Deus estava com Israel. Israel vencia tudo. Os inimigos eram grandes, como Og, um gigante. Venceram. Eram inimigos poderosos, mas eles venceram. Os egípcios, com o seu exército gigantesco, venceram. Então, o câncer está matando, mas aquele que está servindo ao Senhor verdadeiramente está recebendo a cura. Famílias inteiras estão sendo destruídas, mas aquele que está servindo ao Senhor, a família está sendo cuidada, estruturada, edificada na rocha. A crise está destruindo e levando à falência milhares de pessoas, mas aquele que está servindo ao Senhor com fidelidade não tem falta de nada, tem para emprestar, tem para dar, tem mais do que o suficiente. E assim por diante. A pessoa olha, um caos para todo lado, mas aquele que está servindo ao Senhor está sendo guardado. Tem batalhas, tem lutas, mas está vencendo, está avançando, tem uma vida diferente. Quando Raabe creu no Senhor, quando Raabe creu e deu aquele passo de fé,
ela e a família foram salvos. E ela disse: eu sei que o Senhor deu essa terra a vocês. Uma mulher que vivia no pecado, ela liberou uma palavra e falou com uma convicção absoluta: eu sei que o Senhor deu essa terra a vocês. Você vê que coisa forte? Aquela mulher era uma ímpia que vivia no pecado. Ela disse para os espiões: eu sei que o Senhor deu essa terra a vocês. Eu sei que Ele deu a vocês. Porque é isso que acontece quando uma pessoa serve o Senhor. Quem está de fora reconhece que há uma diferença. Que Deus é com aquela pessoa. E que ela está vencendo e ela vai continuar vencendo. Quando os espiões chegaram, voltaram até Josué, disseram para ele: sem dúvida o Senhor nos deu a terra. Eles estão apavorados por nossa causa. Gente, isso é muito forte. Se você se voltar para Deus, sua história vai mudar. Talvez hoje você vive com medo. Daí em diante, a partir do momento que você passar a servir o Senhor, o inimigo é que vai viver com medo. Os seus instrumentos é que vão passar a ter medo de você. A sua história vai mudar. Como a história da Raabe mudou e de toda a família. A sua história vai mudar. E Israel conquistou aquela terra. E conquistou Jericó. E todos foram destruídos, só Raabe com a família que não, porque ela creu e se posicionou em fé. Se volta para Deus. E Deus vai restaurar sua vida, sua casa, vai salvar. A sua história de vida vai mudar. Você não vai mais viver com medo. Deus não perde guerras. O Senhor é o Senhor, o imbatível. Ninguém perde quando serve ao Senhor. Não há derrotas quando servimos verdadeiramente ao Senhor. Você pode passar por batalhas, mas você não fracassa. Você não perde. Você pode enfrentar muitas lutas, mas você vence todas elas. Deus deu aquela terra a Israel. E Deus está dizendo isso para você. Que como Ele mudou a história de vida da Raabe e da família dela, Ele vai mudar a sua. E como Ele deu aquela terra a Israel, o seu povo, Ele também vai dar a você um poder para ir além e viver coisas que você jamais imaginou. Israel viveu coisas que jamais imaginou. Conquistou coisas que jamais imaginou. Vamos! Tudo que você tem que fazer é se voltar para Deus. É crer no Senhor de todo o seu coração. É se colocar do lado certo da vida. É crer no Senhor e passar a segui-lo. Você volta para Ele. E sem dúvida, como disse, eles disseram aqui, ó, sem dúvida o Senhor entregou a terra em nossas mãos, todos estão apavorados por nossa causa. Por que as pessoas estavam com medo de Israel? Porque Israel tinha o Senhor como Deus. E quando você tem o Senhor como seu Deus, os fracassos terminam, as derrotas, elas param de acontecer. E as pessoas, elas passam a ver você com outros olhos, porque a sua história de vida é mudada. Os resultados são diferentes. As coisas, elas são completamente modificadas. Sem dúvida, o Senhor, os espiões disseram para Josué: o Senhor nos entregou a terra, estão morrendo de medo de nós. Se volta para Deus. E eu não tenho dúvida que você vai entrar num outro tempo e vai viver uma vida completamente diferente. O medo termina. A Raabe até então certamente estava com medo de morrer, com medo de como seria o futuro dela, agora acabou. Ela não tinha mais medo da morte, nem medo do futuro, porque agora ela servia o Senhor. Quando uma pessoa passa a servir o Senhor, ela não tem mais medo da morte, porque ela sabe que ela tem uma eternidade com o Senhor. Ela não tem mais medo do amanhã, porque ela sabe que se ela plantar no Senhor,
ela vai colher uma vida abundante e abençoada. Ela não tem medo de problemas, ela não tem medo de viver, ela não tem medo do diabo, ela não tem medo de ataques, ela não tem medo porque ela sabe que ela está coberta com o sangue de Jesus e há anjos poderosos ao redor dele, ao redor dela. Se volta para Deus. Você quer uma vida realmente segura, uma vida de paz, uma vida de alegria. Porque quando a gente passa a andar com Deus, você é preenchido. Você passa a ter uma segurança, uma paz que é exatamente isso, que excede o entendimento. Uma segurança. Como diz a Bíblia, você sorri para o futuro. Você não tem medo do amanhã. Você tem uma vida segura. Você confia no Senhor. Você sabe que Ele não vai falhar com você. Deus não falha com os seus. Ele cuida dos seus. A Bíblia ainda diz, pode uma mãe esquecer-se do filho que cria, ainda que essa se esqueça, eu não vou me esquecer de você. Deus não se esquece de nós, Deus cuida de nós. A Bíblia diz que o pai e a mãe podem nos desamparar, nos abandonar, mas o Senhor não nos abandona. Todo mundo pode virar as costas para você, mas Deus não vira. A Bíblia diz que Ele cuida de nós, Ele nos defende. E quando você passa a andar com Deus, quando você passa a servir o Senhor, é certo que você para de fracassar, de viver, de amargar derrotas. Porque a sua história de vida, ela é mudada, ela é reescrita. E quando você começa a obedecer a Deus e a trilhar o caminho da justiça, você não fracassa mais. As derrotas, elas cessam. Porque agora você tem o Senhor, que não perde guerras. Tudo que você tem que fazer é crer nele e se voltar para ele. Tudo. Quando você passa a servir o Senhor, você se torna uma pessoa mais que vencedora, está escrito. A sua vida se torna abundante. Você se torna invencível, imbatível. Deus está lhe garantindo vitórias. Quando você vê Israel, alguma situação em que Israel perdeu, é porque estava distante de Deus, adorando outros deuses. Porque quando Israel estava obedecendo a Deus, totalmente voltado para Deus, jamais amargou uma derrota. Confie em Deus. Ele não nos livra de problemas, de batalhas, mas Ele nos livra de todas as aflições. Muitas são, sim, as aflições do justo, mas o Senhor livra de todas. Quando nós passamos a andar com Ele, nós somos mais que vencedores em tudo. A Bíblia fala mais que vencedores. E a Bíblia garante que Ele é por nós, que Ele nos fortalece, que Ele nos dá poder para vencer. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Ele nos dá uma vida abundante, que é de paz, de alegria, energia, visão, sem medo. Você tem segurança. Deus nos coloca em lugares que jamais imaginamos. Foi o que aconteceu aqui. Creia no Senhor. Você quer a sua vida completamente mudada? Se volta para Deus. Passa a servir esse Deus. Porque Ele é forte. E Ele é imbatível. Ninguém pode contra Ele. As pessoas podem falar asneiras, fazerem até piadinhas, mas o Senhor continua o mesmo. Imbatível. Imbatível. Ele é forte e poderoso. E quem se esconde à sombra das suas asas, quem vai para o esconderijo do Altíssimo, não perece jamais. Se volta para Deus. E você pode ter certeza que você jamais vai perecer. Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para nós orarmos. Vem aí, 52 dias
Momento da oração. Ó Deus Todo-Poderoso, eu oro por esta vida que o Senhor ama, está buscando por ela e assegurando um novo tempo, como a vida da Raabe foi completamente mudada, com toda a família. Não há dúvida que o Senhor está garantindo isso a ela. Se você crê em mim, você vai ser livre da maldição da morte, da destruição, da maldição. Você terá sua vida completamente restaurada. Sua história será reescrita. Como o Senhor foi com Israel, o Senhor será com ela. Como o Senhor foi e livrou a Raabe, mesmo tendo um passado de pecado. Quando ela creu, ela não só foi salva, mas toda a família também. Então, Senhor, eu não sei o que ela vive hoje, mas se ela se voltar para o Senhor, é certo que ela vai viver um tempo que ela ainda não viveu. A vida dela será transformada. Tudo que ela precisa fazer é crer no Senhor e se voltar para o Senhor. E ela vai passar a ter uma vida que ela ainda não viveu. E eu não estou apresentando a ela religião, ladainhas. É uma vida verdadeira. É algo, não é algo fantasioso. É algo real. Quando uma pessoa crê no Senhor e passa a andar com o Senhor, a história é reescrita, a paz, a alegria, a segurança passam a dominar, a fazer parte da vida da pessoa. Cubra ela com teu sangue, que ela se desperte para o Senhor, abençoa lares e famílias, todos que têm orado comigo, que têm enviado seus pedidos para oração, que sejam respondidos, abençoados, fortalecidos, que situações sejam completamente mudadas, que barreiras caiam. Ó Senhor, eu oro agora por mudanças radicais na vida dessa pessoa. Eu consagro tudo que ela colocou para receber oração. E eu determino mudanças, eu peço milagres, eu peço que o Senhor entre em ação na vida dessas pessoas agora. E eu peço que o Senhor venha atuar nas necessidades de cada uma. Eu peço proteção, prosperidade, portas abertas para os nossos amigos e companheiros semeadores. Que sejam todos honrados e que vivam a sua glória, porque tem semeado na tua obra. Também levanta mais semeadores. O Ministério Mudança de Vida precisa de mais semeadores. Nós precisamos de mais pessoas. Talvez essa pessoa tenha sido abençoada pelo programa, mas ainda não tomou essa decisão. Que ela tome. E esse passo de fé vai atrair para a vida dela uma grande recompensa. Quando esse programa estiver chegando, que vidas estejam se decidindo pelo Senhor, se voltando para o Senhor, porque é a única forma de salvação, de segurança, de uma vida cuidada e estável nesse tempo, nesse mundo. Obrigada, meu Deus. Amém. Amém, amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 3296 9449. Celso Garcia, 777 no Brás é onde eu fico e onde vou estar às 9 com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus. Em todos os nossos templos teremos o mesmo trabalho. Pegue a sua família e venha. Eu tenho certeza que Deus está buscando por você. Agora, se ninguém quiser vir, venha você. Faça como Raabe, creia, dê um passo de fé. E através da sua fé, todos serão abençoados. Busque o Senhor. Tudo o que você precisa, você vai encontrar em Jesus Cristo. Ele é a saída. Você vai encontrar tudo, absolutamente tudo, sem faltar nada. Você encontra em Jesus Cristo. Conte conosco do Ministério Mudança de Vida. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.